bom dia minhas crianças, bom dia pais. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula e eu adoro dar essas aulas junto com vocês, tá bom? Olha só, nossa aula de hoje é uma aula de revisão, uma aula que nós já tivemos e que nós vamos ter novamente, nós vamos revisar, nós vamos rever, porque uma aula de revisão é isso, é rever aquilo que nós já estudamos. Então, meus amores, hoje, quinta-feira, dia 4 de junho de 2020, e olhem só, o ambiente que eu estou aqui, que eu tenho atrás de mim. As belas plantas do nosso jardim, da nossa escola. Meu Deus, tia Cristina, como essas plantas estão grandes, cresceram, estão bonitas. É verdade. E vocês lembram que vocês participaram do cultivo, do plantio dessas plantas? Que nós fizemos aqui na nossa quadra, da nossa escola? Levanta o bracinho. Quem participou do plantio do nosso jardim? Olha, vários de vocês estiveram aqui conosco nessa plantação. Ai, tia Cristina, e por que essas plantas elas estão tão bonitas de se ver? Ah, porque essas plantas, crianças, elas são bem cuidadas. É sim, muito bem cuidadas. Por isso que elas cresceram. Tem plantinha aqui do nosso jardim que era só uma sementinha, ou que era só um galhinho fininho, mas que nós tivemos que cultivar a terra, cuidar da terra para poder plantar. Exatamente. Antes de plantar qualquer planta, nós temos que primeiro preparar a terra. Temos que preparar, colocar adubo, porque elas precisam de adubo para poder crescer fortes, dar flores, no caso das nossas plantas, que elas dão flores, ou dar frutos, que é o caso de plantas grandes, que é o caso de árvores frutíferas. Mas, crianças, eu estou falando das plantas porque hoje nós vamos estudar os seres vivos, os seres que têm vida, e os seres não vivos, que não têm vida. Exatamente. Mas não só são as plantas que têm vida. É porque, como eu estou aqui no nosso jardim, da nossa escola, eu comecei a falar pelas plantas, né? Mas nós, seres humanos, nós temos vida. Os animais, eles também têm vida. E esses seres vivos, eles têm uma característica, umas características para você poder classificar se é um ser vivo ou se é um ser não vivo. Como eu comecei pelas plantas, então eu vou falar um pouquinho das plantas, né? Por que a gente considera que as plantas são seres vivos? Alguém sabe me dizer? Isso que vocês estão me falando é porque vocês estão lembrando das aulas que nós tivemos e foi justamente o que eu falei, tá bom? Então vamos recapitular.
Vamos falar novamente. Todo ser vivo, ele precisa, para ser considerado um ser vivo, ele precisa nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. São as características de um ser vivo. E isso acontece com as pessoas, com as plantas e com os animais. Nós, que somos pessoas, somos seres vivos porque nós possuímos essa característica. Nós nascemos, nós crescemos, porque ao nascer nós somos bebês, né? Aí os bebês vão crescendo, não é isso? Até chegar na fase adulta. Então nasce, cresce, reproduz. No caso dos seres humanos, né? Quando a mulher fica grávida, ela vai reproduzir. Vai nascer um outro ser vivo a partir da mulher, que é um outro ser vivo. Reproduz, envelhece, porque todos nós um dia envelhecemos, né? Ficamos com os nossos cabelos branquinhos, ficamos mais experientes e todos nós um dia vamos morrer, né, crianças? São essas 5 características que fazem com que nós sejamos seres vivos. E com as plantas, tia Cristina, acontece a mesma coisa? Acontece a mesma coisa. Porque a planta nasce. Ora, quando você pega uma sementinha ou quando você pega um galinho. Porque tem planta que nasce de semente, tem planta que nasce de galho. E aí você planta. Você coloca a sementinha lá, mas para a plantinha nascer, não é só pegar a semente e colocar lá no vaso, não, de jeito nenhum. Do que é que ela vai precisar para crescer? De água, de luz do sol, de uma terra boa, uma terra fértil. Vai precisar de tudo isso. E de uma coisinha que nós podemos dar para as plantas também, que é a mesma coisa que nós damos para as pessoas e para os animais, que é o quê? Amor. Temos que dar amor para as plantinhas também. Então ela nasce quando a gente planta, ela vai crescendo quando a gente vai regando, deixando com que ela fique com a luz do sol, dando, preparando a terra lá, colocando os nutrientes, que a mamãe e o papai sabem disso, que a gente coloca, a gente chama de estrume, né? O humus, o próprio humus da terra, que é um tipo de solo, o humus, para ela crescer. Depois a plantinha vai reproduzir, porque ela vai dar origem a uma outra planta. Como é que a planta reproduz, tia Cristina? Com a ajuda, sabe de quem? Com a ajuda do vento, com a ajuda dos pássaros, né? Porque o passarinho vai lá na plantinha, come, bebe o néctar da plantinha, pega a sementinha da plantinha ou do frutinho, e aí sai e quando ele voa, a semente cai no chão, ali ela já origina uma outra planta. Ou então o vento. O vento também é uma forma de reprodução das plantas, porque o vento também, ele leva a semente para a terra boa e ali a semente nasce, gera outra planta. A semente, então o pólenzinho da flor, é assim que ela se reproduz. Então a planta nasceu também, cresceu, reproduziu como nós, envelheceu, porque as plantas também têm esse processo de envelhecimento, né? Às vezes você cuida, mas chega um tempinho em que ela morre. A gente sabe que tem árvores centenárias, né? Que ficam velhas, mas acontece. E morrem também.
para dar origem a uma outra planta também. Esse mesmo processo com os seres vivos, né, as pessoas, as plantas, também acontecem com os animais da mesma forma. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Vocês já viram um pintinho nascer? Quem é que na casa cria galinha? Galo e galinha? Olha, eu estou vendo aqui que algumas crianças criam, né? Claro que são os pais que estão na frente, né, desse trabalho, mas tem no seu quintal galo e galinha. Então, o pintinho que vai nascer, né, o ovinho, dentro daquele ovinho, vai nascer o quê? Um pintinho. E aí é que vai se originar, né? Se vai ser um galo ou se vai ser uma galinha. Que vai nascer daquele ovinho, né? Então o ovo racha, né? Começa a rachar, o pintinho começa a bicar aquele ovinho porque ele quer sair dentro do ovo. Então ali ele nasceu. Depois ele vai crescer, se reproduzir, envelhecer e vai morrer. Então esse é o ciclo de vida do ser vivo. Todo ser vivo nasce, né? Todo ser vivo passa por esse processo que foi falado, esse ciclo de vida, tá bom? O que nos diferencia, nós pessoas, é o quê? É o fato da gente poder se comunicar, né? Porque a gente pode falar que a gente entende, né? Os animais, eles também andam, claro, né? Se locomovem, né? De formas diferentes, mas se locomovem. Eles também têm o tipo de linguagem deles, né? Que eles se entendem entre si. Mas a plantinha já não fala, né? A plantinha já não anda, né? Uma coisa também que diferencia bastante, mais ainda também dos animais e das plantas, é que nós, pessoas como seres vivos, nós temos o nosso pensamento, né? A gente é capaz de organizar o nosso pensamento para podermos fazer as nossas ações, tá? E o ser não vivo ou os seres não vivos é justamente todo o contrário. O ser que não é vivo, que não possui vida, ele não passa de jeito nenhum por esse ciclo que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Não existe. Ele simplesmente está lá porque ele faz parte da natureza ou porque ele foi feito pela ação do homem. Sim. O que existe de ser não vivo que é da natureza? As pedras, as rochas, as montanhas, não são seres vivos, apesar de serem parte da natureza, porque não passam por aquele ciclo. Um objeto que foi criado pelo homem, uma cadeira, uma mesa, uma churrasqueira, um banco, uma garrafa, uma boneca. Aí você vai me dizer assim, mas tia Cristina, a minha boneca ela fala, a minha boneca ela anda. Mas é como se ela fosse um robô. Por que ela faz essas coisas? Porque ela tem uma programação. Ali ela foi programada para fazer aqueles movimentos, mas não é próprio dela. O brinquedo, por mais que ele faça algumas coisas, né, como falar, como andar, como isso, como aquilo, ele não tem o ciclo de vida que a tia falou. Então é muito fácil você fazer essa diferença de ser vivo e de ser não vivo, observando justamente essas características. Tudo bem? Eu acredito que vocês tenham entendido a nossa aula de ser vivo, seres vivos, e de seres não vivos, observando essas características deles.
Ainda sobre, né, o ser vivo, que a planta entra muito nisso daí, o que a gente observa também numa planta é que ela possui partes. Nós, seres humanos, temos as partes do nosso corpo, que é dividido em três, né? Cabeça, onde nós temos cabelo, olhos, nariz, boca, ouvido, orelha, nosso rosto. Tronco, ele começa aqui no nosso, né, pescoço, até aqui embaixo da nossa barriga é o nosso tronco, onde nós temos os nossos órgãos internos que estão dentro da gente, né? Que é nosso fígado, nosso rim, nosso coração, os nossos pulmões. E nós temos os nossos membros, os nossos braços, mãos, nossas pernas, pés, membros superiores, porque é de cima, inferiores, porque é embaixo, né? As plantas também têm as partes dela. A raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto e a semente. Vocês já observaram isso? Sim. Agora, tia Cristina, eu vejo que tem planta que tem só fruta. E eu vejo que tem planta que não tem fruta. É verdade. É assim. As plantas que a gente chama assim, ó, plantas ornamentais, elas estão ali para ornamentar, ou seja, para enfeitar. Geralmente são plantas que dão flores, belas flores, como nós temos aqui no nosso jardim. Nós não temos nenhuma planta frutífera que dê fruto para a gente, né? São mais para ornamentar, para deixar o ambiente bonito. Vocês estão vendo aqui, né, como é bonito? Eu estou mais bonita porque eu tenho atrás de mim esse belo jardim, onde eu tenho plantas que possuem apenas folhas, mas eu tenho plantas que têm flores. Como eu falei anteriormente, algumas nasceram de semente e outras nasceram de galhos, mas elas têm folha, elas têm raiz, porque se elas não tivessem raiz, elas não nasceriam. Folha, semente. E as plantas frutíferas, que são as árvores, elas são mais completas, né? Porque elas vão ter a raiz, que vai pegar os nutrientes lá da terra, lá embaixo, a água, os sais minerais. O caule, onde os sais minerais e a água que a raiz pegou, vai subir pelo caule. Além do caule, né, sustentar a árvore. Ela vai ter raiz, caule, as folhas, que tem a função de respirar, é por onde a planta respira e produz o próprio alimento dela. Ela vai ter flores, vai ter frutos, e dentro daquela frutinha, ela vai ter as sementes. Porque geralmente, crianças, é assim. Quando a planta, a gente fala assim, ela está florindo, é porque depois da flor, a florzinha nasce e depois vai nascer o frutinho, né? E aí você tem a sua fruta preferida, tá bom? Então são as partes da planta. E eu acredito que vocês tenham entendido esse assunto. Nós também estudamos em Natureza e Sociedade sobre as profissões. E aí eu cheguei a fazer uma perguntinha assim: o que você vai querer ser quando você crescer? Recebi respostas maravilhosas de crianças que iam ser bombeiros, dentista, médico, policial, dentista. Mas eu também recebi uma resposta que eu achei muito interessante, que a criança falou assim: eu não sei ainda o que eu vou ser quando eu crescer. E é isso mesmo. Porque às vezes você ainda não sabe que profissão você vai seguir. E isso é errado, tia Cristina, eu não saber? Não, não é errado. Não é. Porque você ainda não amadureceu essa ideia. Porque é um processo, né?
E você que me diz hoje que quer ser um dentista, pode ser que quando você crescer, você não queira mais ser dentista, você queira ser outra coisa. Entende? Então a profissão tem isso. E não é errado você ainda não saber o que você vai querer ser. Né? O importante é que, ao escolher uma profissão, você escolha uma profissão que vai lhe dar prazer em trabalhar. Uma profissão que vai ajudar a sociedade, contribuir com a sociedade. Vejam, crianças, que quem tem a profissão de cientista é uma profissão que contribui muito com a sociedade. Porque o cientista, ele vai descobrir, dependendo da área que ele escolheu, né? Que ele pesquisou, na área da saúde, ele vai trabalhar com descobrir vacinas para doenças que ainda não tem vacina. Ou então ele vai encontrar nas pesquisas uma vacina melhor, mais eficiente do que aquela outra vacina. Veja o professor, que contribuição riquíssima que o professor dá para a sociedade. Né? Porque o professor leva conhecimentos, mas o professor também adquire conhecimentos. Eu levo conhecimento para vocês e vocês também me dão conhecimento. Sim, mas o professor, eu estou falando assim de uma forma geral, é quem forma outros profissionais. Não é verdade? O médico tem que estudar com o professor na área da medicina. O pessoal que faz casa, que é pedreiro, da engenharia civil, tem que estudar ali direitinho, quem é arquiteto, quem ajuda a fazer a casa lá, tem que fazer os cálculos da casa. O engenheiro vai fazer um prédio de 10 andares, o meu prédio. Ele tem que ter um professor para poder ensinar ele a fazer os cálculos, para aquele prédio ficar certinho e não desabar. Né? Então o professor, ele sempre está ali na frente. Não estou dizendo que o professor é a melhor profissão, é a profissão não. Todas as profissões, elas têm o seu valor, elas têm a sua importância. O que a tia Cristina está dizendo é que todos os profissionais, eles têm que passar por um professor para poder se formar, né? Mas aquele gari que está varrendo ali a sua calçada, apanhando o lixo da rua, ele é importante, porque ele está deixando as ruas limpas. Aqueles coletores de lixo no carro de lixo que passam, importantíssimos, porque se não fosse eles, as ruas estavam com o lixo espalhado, cheio de rato, cheio de barata. Nós não iríamos conseguir passar. Fora o fedor, né? Ia ficar um fedor que ninguém iria suportar. E nós temos médicos, que nessa época agora que nós estamos vivendo, os médicos mais do que nunca, são profissionais muito, muito, muito importantes, porque nós estamos nessa questão dessa doença da Covid-19, do coronavírus. Então os médicos, os enfermeiros, estão todos lá trabalhando para que a gente, de certa forma, se cure, né? Dessa doença que, se Deus quiser, está acabando e vai acabar. Nós temos o dentista que cuida dos nossos dentes, nós temos as pessoas que trabalham com serviços gerais, nas escolas, nas empresas, nas lojas. Já falei dos pedreiros, né, que é a importância deles na construção das casas, porque nós temos que nos abrigar da chuva, nós temos que nos abrigar do sol, dentro das nossas casas, não é isso? E vários, bombeiros, policiais, e nós dependemos dos policiais para poder
eles cuidarem da nossa segurança. Então, todas essas questões nós vimos os instrumentos que cada profissional precisa para realizar o seu trabalho também. E ao abrirem um livro para pesquisa, né, vocês vão encontrar isso daí. Aí vocês podem brincar de mímica para descobrir qual a profissão que você está imitando ali. Tá bom? Então é isso, crianças. Nós revisamos 2 conteúdos, né? O conteúdo de seres vivos e seres não vivos e o conteúdo das profissões, tá bom? Então eu deixo vocês aqui com um beijo bem grande, um abraço bem apertado e um coração cheio de saudade.